Boa noite. Começando mais um programa Debatendo o Direito, hoje falaremos sobre processo judicial eletrônico. Está aqui conosco nosso amigo Dr. Tabajara Bova, ele que é advogado, especialista em processo eletrônico e membro da Comissão Nacional de Estudo do Processo Eletrônico. Dr. Tabajara, gostaria de saber inicialmente, uma pergunta um tanto quanto óbvia, mas é importante que ela seja detalhada para que os telespectadores entendam com profundidade. Quais os benefícios aos advogados com a implantação do sistema de processo digital? O processo eletrônico para o advogado traz muito benefício. No início, Stênio, a resistência de toda mudança, uma ferramenta nova, mas o benefício é enorme. Quebra de barreiras, redução de custo, né, deslocamento, você ganha agilidade para manusear o processo. Então, o benefício realmente para o advogado é enorme. Doutor Tabajara, boa noite. Boa noite. Esse tema do processo judicial é um tema que desperta muita curiosidade. Aqueles mais novos, a gente avalia que tem uma maior facilidade em lidar com ele, familiarizar, porque tem acesso às redes sociais, internet, mexe muito com isso. Mas aqueles advogados que já atuam há um bom tempo, que têm o hábito de ir ao fórum com o seu estagiário ou com a sua equipe, ir ao fórum, protocolar a petição, ir ao tribunal, fazer o protocolo ali no protocolo. O sistema do processo judicial eletrônico muda tudo isso. É uma mudança radical de paradigma para essas pessoas. Tanto para o advogado preparado, quanto aquele advogado que ainda não tem muita familiaridade com o sistema da internet. Bom, o senhor poderia dar uma breve informação para a gente como funciona o PJE ou esse sistema digital eletrônico em relação ao que a gente chama de certificado digital? Qual que é a diferença e qual a dependência de um com o outro? Certo. Essa mudança de paradigma é muito importante, porque ela vai alterar sim o jovem advogado, em que pese ele ter familiaridade com a informática e tudo, ele ainda não conhece do direito, é um iniciante disso, então ele quebra alguns paradigmas. Por exemplo, a gente vê nos interiores a advocacia de correspondência. Essa está fadada a acabar, eu não preciso mais de ninguém para tirar cópia, protocolar a petição, eu faço o estudo do meu escritório. Infelizmente, ela também vai eliminar o profissional de mercado, que é o advogado sênior, que tem um cabedal jurídico muito grande ainda, que podia contribuir muito, mas que não vai conseguir se adaptar a essa nova realidade do processo eletrônico. Então, é uma mudança de paradigma. O jeito de trabalhar no escritório, de ir ao fórum, de fazer todas essas situações, também muda. Muda, traz mais responsabilidade para o advogado, diminui o serviço do estagiário nesse sentido. Algumas realidades não. O sistema ainda permite. Esse caso que você deu o exemplo, por exemplo, a gente tem o seguinte: no processo físico, eu elaborava a minha peça no meu computador e o estagiário talvez montava um agravo instrumento, monta do jeito que eu já expliquei para fazer o protocolo. O processo judicial também permite o auxiliar, que vai fazer esses passos preparatórios e o advogado só assine o protocolo. Em relação à certificação digital, desde a medida provisória número 2202/2001, que se criou a certificação digital, que não é só para o judiciário, não é só para processo eletrônico, é porque desde essa época todas as nossas relações vêm migrando para a rede mundial de computadores e precisava existir um sistema onde eu te identifico de maneira inequívoca na rede mundial de computadores. Então aí se criou o certificado digital, com alguns princípios. Que é uma assinatura digital? Uma assinatura eletrônica, diferente da assinatura digital e digitalizada. Então, por exemplo, a assinatura digitalizada, que é aquela que eu escaneio a minha assinatura, não tem valor no mundo jurídico. Ela é uma assinatura eletrônica que tem o princípio do não repúdio, também abarcada agora no novo CPC e na Lei 11.419, que fala o seguinte: olha, uma vez você assinou esse documento eletrônico, foi você presencialmente, e você só pode alegar os vícios de consentimento do Código Civil. Essa é a assinatura eletrônica. Exatamente. Que só o certificado digital permite. Só o certificado digital permite. O que é esse certificado digital para o pessoal entender? É o token, é o cartão. A grosso modo, de maneira não muito técnica, o certificado digital é um programinha de computador, onde tem algumas características protegida por um sistema de criptografia e que vai validar você como sendo tênio, sendo estênio, na rede mundial de computadores. Eu faço um comparativo, quando eu estou falando sobre isso nas palestras e tudo, que seria o seguinte: qualquer do povo, qualquer um de nós poderia falar que a assinatura é verdadeira. Porém, para isso ter validade para os outros, eu tenho que estar investido da delegação pública.
o escrivão, né, os cartórios. Então, para que esse programinha tenha validade, eu tenho que estar numa infraestrutura de chaves públicas criadas, que foi a ICP Brasil, que é a autarquia, que é o ITI, que é o Instituto de Tecnologia, que é a autoridade máxima de certificação digital. Então, esse programinha é feito e você está cadastrado ou habilitado pela ICP Brasil, e aí você tem essa validade, essa segurança jurídica. Perfeito, obrigado. Doutor Tabajara, Povo, boa noite, tudo bem? Bom, com relação aos processos físicos, nós sabemos aí que as varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, as varas de família, já estão na fase final ali de digitalização. Esses processos físicos que existiam até o momento, qual que é a destinação deles? E com relação ao direito penal, são os processos da área criminal, tanto dos juizados e tanto os demais que correm no Fórum Criminal. Como que seria esse processo eletrônico em relação a esses processos da área penal também? Na área civil, nós estamos bastante avançados. O tribunal tomou por situação fazer algo que nenhum outro tribunal fez. Ele parou o judiciário para digitalizar, inclusive, processos findos, arquivados. Então, ele digitalizou todo o acervo, e a advocacia em Goiás sofreu muito com isso. Nós ficamos mais de 8 meses com o judiciário fechado. Inclusive foi alvo de intervenção da OAB perante até o CNJ. Sem dúvida. A OAB interviu, o TJ foi relutante, foi implantado de maneira sodada, praticamente 9 meses, com mais, nós temos hoje, acho que 19 varas cíveis, nós estávamos com 12 paralisadas. E aí você chegava lá, não, nós estamos prestes a digitalizar, não vamos dar andamento. Então tudo estava parado. Aí foi feito isso. Então os processos físicos no nosso tribunal, todos serão digitalizados. O sistema antigo de controle processual, chamado SPG, será desligado e tudo será PJD. Desde junho de 2017, todo o estado goiano já está exclusivamente no PJD. Ou seja, as ações novas só nascem no sistema eletrônico. Não é possível mais nascer ação em sistema físico. Então ele vai continuar. Porém, em relação ao nosso estado, está ainda muito pequeno a questão criminal. Pegou o PJD as questões dos juizados criminais, mas as questões das varas criminais ainda não migraram para o processo eletrônico, ele ainda não abarca essa situação. Diferente, por exemplo, do TJ Tocantins, que nós temos lá o EPROC, que tudo já está digitalizado, inclusive a esfera criminal, com todos os processos e procedimentos, que tem alguns requisitos diferentes do cível em relação a isso. Perfeito. Doutor Tabajara, o modelo que é adotado em Goiás, ele é adotado também em outros estados. E por que há essa diferenciação entre São Paulo, Tocantins, Goiás? Se houvesse uma uniformização, não seria mais produtivo para o advogado, para o jurisdicionado? Essa é uma luta que a OAB, o Conselho Federal, vem travando há um tempo. Desde quando eu integrei a Comissão Nacional e fui presidente da Comissão de Direito Digital aqui. Se discutia muito se eu ia uniformizar ou se eu ia criar um padrão. Com a resolução 185 do CNJ, de 2013, virou-se e falou assim, ó, vai ser tudo PJE. Inclusive, eu arrepio da lei, porque nós sabemos, como operadores de direito, que resolução não altera a lei. É um ato menor explicativo. Então, a lei 11.419 falava que, no âmbito de suas competências, os tribunais poderão desenvolver os seus próprios sistemas. Nessa realidade, nós tínhamos mais de 48 tipos de processo eletrônico. Você imagina advogar num universo desse. Um com Java, um aceita Firefox, quantos computadores você teria que ter para atender esse tipo de sistema? Então veio a resolução e falou, olha, não vai ser mais, vai ser só o PJE. Contudo, em 2015 para 2016, o pleno do CNJ e alguns processos mitigaram a resolução 185 do CNJ, especificamente em relação ao artigo 45 e ao artigo 38 dessa resolução, que vedava a evolução ou a implementação de novos sistemas. Então ele mitigou isso e permitiu que outros tribunais, como no caso do nosso, que chegou a implantar em 13 unidades judiciárias o PJE e voltou agora com um sistema próprio. Então isso sim vai ser, a gente não sabe ainda como vai funcionar. O que a resolução falou? Olha, você pode ter o seu próprio sistema, desde que você plugue ou dê informações ou implemente o que eles chamam de MNI, chama Modelo Nacional de Interoperabilidade, e faça a sua adesão ao escritório digital. Para o nosso telespectador entender, para não ficar muito torno técnico, é como se fosse o seguinte,
Eu vou criar um Lego aqui, aqueles brinquedos de plugar, e vai ter uma raiz aqui, chamada MNI. Então você vai vir e criar o seu sistema para ele plugar aqui. Que se alguém quiser acessar por aqui, ele vai conseguir ver esses andamentos numa plataforma única, e criou-se aí um sistema chamado escritório digital. Como que está isso funcionando? Ainda não está totalmente implementado, nós ainda vamos sofrer muito até essa realidade se estabilizar e a gente familiarizar bem com esse sistema e com essa novidade. Mas que apesar dos percalços, é algo que não retorna mais e que traz muitos benefícios, tanto, não só para a advocacia, mas para o jurisdicionado como um todo. Doutor Tabajara, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em um minutinho. O bom jornalismo é aquele que se preocupa em obter a informação com precisão e qualidade, ouvindo todos os lados da história. O bom jornalismo precisa saber o que afeta o dia a dia das pessoas. A melhor notícia com credibilidade e imparcialidade. Esse é o Jornal Metrópole, dinâmico, moderno, com uma equipe de repórteres, editores, produtores, um time de primeira está comigo todos os dias para deixar você bem informado. Estamos preparados para cobrir qualquer evento, em qualquer momento, a qualquer hora. Jornal Metrópole, de segunda a sexta, aqui na TV Metrópole News, a TV mais moderna de Goiás. Aqui está seu pedido. Era para ser Coca-Cola Zero. Ah, você quer uma Coca-Cola com 0 açúcar, 0 calorias e um novo sabor? Para você, uma Coca-Cola com 50% menos açúcar. Então, saindo, Coca-Cola com stevia. E para você, uma Coca-Cola original. Olha a sua bolsa. Chegaram as novas embalagens de Coca-Cola. Novas escolhas, o mesmo prazer. De volta do intervalo, hoje com o Dr. Tabajara Pova, ele que é advogado, especialista em processo eletrônico. Dr. Tabajara, falando um pouco de direito digital, né? Com o surgimento do direito digital, existe uma nova postura do operador do direito, uma nova forma de interpretar esses fatos. O senhor acha que não basta apenas um conjunto de leis, né, e que é preciso estabelecer uma interpretação mais dinâmica e interagir no ambiente em que está a manifestação da vontade? Olha, o direito digital é muito amplo, Rafael. Ele traz um diálogo em todos os ramos do direito, né? Hoje, a hora que eu vou no direito de família, eu falo direito digital. A hora que eu falo no direito de trabalho, eu falo direito digital. A gente vê aí demissões porque o funcionário fez um comentário ou curtiu uma foto que denigre a imagem da empresa. Então, ele permeia por todas as áreas do direito. Então, é preciso que o operador abra os seus horizontes em relação a isso. Então, a prova mudou, como a gente vai trabalhar o processo mudou. Então, é importante ter esse novo olhar e abrir esses horizontes em relação a isso. Mas não é tudo que é direito digital. Eu não preciso de lei para tudo. Tem muita coisa que já está no Código Penal, por exemplo, e que só é utilizado como meio digital. Então, assim, não necessariamente eu preciso ter um código de processo digital ou um código digital. É preciso ter um olhar diferenciado. Quando a gente está debatendo direito, que eu falo para o advogado, a principal dica que eu dou para ele no processo eletrônico, quando eu falo de direito digital, eu falo assim, faça um comparativo do mundo real e do mundo virtual. Porque quando você tem um problema de informática, você esquece que você é advogado e esquece que a solução está ali no direito, não mudou. Então a gente tem que fazer sempre esse comparativo, inclusive na vida pessoal. Quando eu faço palestras sobre exposição que a gente tem no Facebook ou nas escolas que eu falo, se fosse na vida real, fora do mundo virtual, eu tomaria aquela atitude, eu tomaria aquela decisão. Então, você pensa um pouquinho, faz esse comparativo que você faz. A Ordem tem até uma cartilha sobre isso, que foi lançada na gestão passada, com esse comportamento em relação a isso. Então, a gente pode resgatar isso e trazer essa situação. Mas tanto o usuário comum, né, que hoje tudo a gente fala, as pessoas esquecem, por exemplo, que o meu telefone hoje, ele é muito mais um computador do que só um telefone. Então, é preciso a gente ampliar esses horizontes e trazer isso aí. Agora, a amplitude acho que aqui a gente não consegue nem dimensionar o direito digital em relação a isso, que ele permeia por todos os ramos hoje em relação ao direito. Doutor Tabajara, o senhor falou algumas coisas interessantes, né? O telefone hoje,
o que a gente menos usa ele é para se fazer ligação. Ele hoje, ainda mais para o advogado, a gente se informa, a gente transmite informação, a gente escaneia documento. Hoje você vai no tribunal, você manuseia o processo ali na hora, já escaneia o que você precisa, já encaminha para o seu escritório. O escritório já tem acesso ao que está acontecendo no processo, já vai tomando a providência. Às vezes você já resolve ali mesmo. Então, assim, as mudanças que o direito está sofrendo com a informatização e com essa tecnologia vai muito além, no meu ponto de vista, da certificação digital, como a gente falou, vai além do processo digital, vai muito além, até o dia a dia do uso das ferramentas do direito. Agora, claro que com isso, outros ambientes também vêm sendo afetados para o bem e para o que não é muito correto. E aí eu me refiro à hipótese dos delitos decorrentes das práticas digitais, né? E aqui eu queria fazer um comentário, e queria que o senhor comentasse também, o tipo penal introduzido com a chamada e conhecida lei que pegou esse nome de Carolina Dickmann. Como que o senhor poderia fazer um comentário? Muita gente chama essa lei de a lei dos crimes informáticos, como ela não é. Como se falou, por exemplo, do Marco Civil, que não traz pena nenhuma, é um instrumento regulatório. É engraçado a gente falar, por exemplo, que se eu fosse pegar a lei Carolina Dickmann, para o caso da Carolina Dickmann, ela não se aplicaria. Por quê? A lei fala que ela traz que o seguinte, é crime, lá no 154A do Código Penal, que é crime invadir equipamentos informáticos protegidos por senha, né, e para pegar fotos ou essa invasão. Então, primeiro critério, tem que estar protegido por senha. Se eu esquecer o meu celular, o meu notebook ali aberto, pedir para a Maiara tirar as fotos aqui para mim, ela está com a senha, ela abre, ela pega os documentos, ela faz tudo, ela não tinha minha autorização, mas eu dei a senha, não é crime mais. Então a Carolina Dickmann levou o equipamento dela para assistência técnica, autorizou, a pessoa pegou aquilo e a extorquiu ou expôs as fotos. Então, na verdade, ela trouxe menos. Uma das grandes evoluções foi equiparar a fraude do cartão de crédito à falsificação de documentos que está no Código Penal. E até, não é a minha especialidade, mas o Tênio conhece mais do direito criminal, nós não vamos ver jamais, na minha opinião, alguém responder por essa lei. Porque no direito penal nós temos a teoria da absorção. O crime mais grave absorve o crime menos grave. Então, se eu invadi o seu equipamento informático, peguei seu celular, peguei as suas fotos íntimas aqui e vou usar, o que eu faço? Vou te extorquir. O crime de extorsão vai absorver o crime de invasão do... das imagens. Exato. Então, aí eu vou acabar não respondendo pela lei Carolina Dickmann em relação a isso. E essa prova também é muito difícil. E a demanda disso tudo hoje, o que a gente vê mais aflorar são os crimes contra a honra, né? Como a gente vê no ditado popular, calúnia, injúria e difamação, que estão na rede, que é o que a gente vê explodir isso aí todo dia, com a exposição de fotos e de fotos íntimas e de nudes, e não se fala muito dos crimes próprios da rede mundial de computadores, porque aí esses crimes próprios, os mais afetados e que sofrem ataques milhares, não têm interesse em divulgar. Por exemplo, qual banco tem interesse de divulgar que a página dele está sofrendo ataque, que seria um crime próprio de informática? Diferença do crime próprio ou impróprio. O crime impróprio, que são a calúnia, injúria e difamação, é aquele que simplesmente eu vou usar o meio informático ou telemático para fazer o crime, para praticar uma ofensa. Né? E o outro, eu vou usar ele não só como meio, mas como fim. Né? Invadir uma empresa, buscar os dados e até um alerta para os colegas operadores do direito. Um dos crimes que mais está acontecendo hoje em Goiás, não só nas empresas, mas colegas que já sofreram isso aqui, é o sequestro de dados. Então a gente não se preocupa, ou às vezes a gente só se preocupa em ter um equipamento hábil ao peticionamento eletrônico, esquece todos os meus dados estão no computador, os dados do meu cliente, tudo, e não me protejo contra os ataques. Aí o que está acontecendo? O que é sequestro de dados? Você chegou no seu computador, você não fez um treinamento com os seus usuários, os principais portas são os que a gente chama de phishing, pescaria. Aqui suas fotos, aqui. Clica, instala um cavalo de Troia, um programinha lá. Amanhã você entra, a hora que você liga, fala assim, mande um e-mail para tal lugar para você ter a senha. Aí ele vai, inclusive com moedas eletrônicas, te sequestrar o seu dado. Você só vai ter se você pegar
Aqui em Goiás nós não temos uma delegacia especializada de crimes. Você vai ver o IP que, se você conseguir descobrir, está lá na Rússia, no Iraque. A gente vê muito isso, que os juízes mandam quebrar o IP do equipamento para poder localizar o momento original daquela hipótese de fraude, ou do sequestro de dados, ou da calúnia, da injúria, de difamação, seja o que for, seja o crime próprio ou impróprio. Mas quando se vai atrás do IP, na verdade, isso não se localiza. Pode ser uma lan house, pode ser qualquer lugar. Não, até que se for só isso aí simplesmente, se for algo, por exemplo, que a gente vai mais próximo do crime comum, que às vezes não é um profissional, um hacker profissional, você vai conseguir localizar. Localiza. Porque no lan house tem até uma questão de alteração de lei que ela tem que fazer um cadastro. Hoje o cara faz pelo celular, então até está desusual. O difícil é quando você pega um crime desse mais profissional, como sequestro de dados. Aí o cara criou um IP falso, ele simulou, ele vai estar com esse IP ou com esse registro no Iraque, em outros países, que aí você vai ter uma dificuldade muito grande. Então você tem que se proteger. Uma das principais dicas, e eu vou aproveitar o programa aqui e dar, que eu falo para o colega advogado, é que hoje você tem que ter, na era do processo eletrônico, você tem que ter seguro de responsabilidade civil. Doutor Tabajara, a Polícia Judiciária goiana está preparada para investigar esses crimes? Não só goiana, eu acho que não. Tem uma lei específica para isso, desde 2015, salvo engano. O presidente Rafael Maciel, comigo, já esteve na gestão passada e já brigou com isso. Fomos com Virmontes, pedindo a criação dessa delegacia especializada, que não fosse a delegacia, mas que criasse um núcleo, pelo menos para receber isso e amparar isso, e a gente não vê isso. Até porque a grande realidade que a gente se depara, eles não estão dando conta de crimes comuns, de furto, roubo, quem dirá essa situação. E os maiores interessados não têm interesse em divulgar esses dados. Preferem, às vezes, pagar o sequestro de dados, pagar essa situação, do que expor a sua vulnerabilidade. Doutor Tabajara, o CNJ editou aí a resolução 185, né? E regula aí os procedimentos com relação ao processo eletrônico e tudo mais. E a gente sempre fala sobre isso focado no advogado. Mas quem são os outros atores que vão atuar com esse processo eletrônico, esse processo digital? E qual o requisito que vai ser exigido aí? Inclusive as partes também teriam acesso? O requisito comum é que no processo eletrônico é o uso exclusivo da certificação digital. Então, as empresas já estão familiarizadas com isso, porque hoje qualquer empresa que tem uma nota fiscal eletrônica tem que ter um certificado digital. O importante que eu falo, inclusive para os empresários que eu assessoro, é falar o seguinte: esse certificado vale para quê? Para todos os atos da vida civil. Então, se você deixa com o seu contador, e a maioria dos empresários deixa, ele pode vender sua fazenda, passar a escritura de sua casa, fazer um contrato de compra e venda, fazer uma procuração, todos os atos da vida civil com o princípio do não repúdio. O cartório hoje já faz isso tranquilo, foi você pessoalmente. Antes, quando eu tinha que resolver um problema na Receita Federal, eu ia lá pessoalmente. Hoje eu faço tudo pelo portal ECAC através do meu certificado digital. Você se refere ao quando o contador administra o seu certificado digital. Ou quando o seu estagiário administra o seu certificado 90% digital. das empresas isso fica na mão do contador. Porque você não sabe para que serve. Porque você não sabe para que serve. O advogado não sabe para que serve. O juiz não sabe para que serve. Ele acha que é só para o processo. Então eu falo, quando eu estou dando curso, eu falo assim, olha, você deixa para brigar com o seu estagiário quando o seu certificado estiver na mão. Porque o menor dos seus prejuízos é no processo. Você pode não ter sua casa mais, sua fazenda mais, né? Porque aquilo lá foi você. E aí lá no princípio do não repúdio, que está no processo civil, não está assim, qual que é os vícios de consentimento? Dolo, coação, ameaça. Não tem um artigo, emprestei para o estagiário, deixei para o contador. É óbvio que a hora que a gente fala com o contador, se eu for para a esfera criminal, nós temos o princípio ali do dolo, do subjetivo. Eu não vou responder, eu vou ter transtorno, mas não vou responder. Agora, quando a gente vai para dentro do escritório, se ele transferiu o seu patrimônio, se cedeu a senha, se você fez... E os cartórios já aceitam a certificação digital, independente da presença da pessoa? Sim. Basta o contador fazer isso? Não, na verdade ele não vai pessoalmente, né? Ele tem um sistema eletrônico. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu vou comprar a sua casa. O cartório me manda assinado a escritura digitalmente, eu confiro, assino, ele manda para você, você assinou. O cartório foi lá, está válido a escritura. Quando o senhor se refere a manda para mim, eu assinei, quer dizer com o meu certificado digital. Com o seu certificado Aí, digital. como não está comigo, está com o meu contador, isso vai para o meu contador e ele faz como se fosse eu. Porque ele tem Isso é legítimo. Isso é legítimo e acabou.
E as partes têm acesso ao processo digital também? Tem. A grande dificuldade, Tênio, voltando à sua pergunta, que eu me fugi um pouco do assunto, é então, o que liga isso aí, um dos requisitos básicos, é o certificado digital. Então o juiz tem que assinar com o seu certificado digital, o Ministério Público, o advogado, a Defensoria Pública, todos os atores, inclusive os auxiliares, quando a gente vê no processo aqueles atos ordinatórios. Então, essa situação é o que põe todo mundo em comum, inclusive na situação que eu falei de todos os atos. Então é importante a gente trazer essas situações para que o colega esteja alerta da utilização desse novo sistema. Perfeito. Doutor Tabajara, eu tenho uma pergunta, mas o bloco está encerrando, vou fazer logo ao início. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos rapidamente. O bom jornalismo é aquele que se preocupa em obter a informação com precisão e qualidade, ouvindo todos os lados da história. O bom jornalismo precisa saber o que afeta o dia a dia das pessoas. A melhor notícia com credibilidade e imparcialidade. Esse é o Jornal Metrópole, dinâmico, moderno, com uma equipe de repórteres, editores, produtores, um time de primeira está comigo todos os dias para deixar você bem informado. Estamos preparados para cobrir qualquer evento, em qualquer momento, a qualquer hora. Jornal Metrópole, de segunda a sexta, aqui na TV Metrópole News, a TV mais moderna de Goiás. O arroz cristal é como um diamante, cuidadosamente lapidado para chegar ao mais alto nível de pureza. Uma história de qualidade, excelência e preocupação com a saúde da sua família. Cada grão passa por um processo minucioso de limpeza por translucidez até chegar ao ponto certo para o seu paladar. E você já sabe, arroz cristal perfeito em cada grão. Arroz cristal, pureza em forma de grãos. Voltando no intervalo, o doutor Tabajara Póvoa falando sobre o processo eletrônico. Doutor, eu gostaria de saber o seguinte, é evidente, parece que é óbvio o fato de que o processo digital ele traz mais segurança às partes e também traz maior celeridade, ou seja, a gente vai ter processos mais rápidos. A gente pode dizer também que haverá economia financeira e uma redução até da movimentação de pessoas nos fóruns, ou seja, vai trazer mais conforto ao advogado, ao próprio magistrado, ou seja, todos os operadores do direito. Sem dúvida, a expectativa é essa, nós vamos reduzir papel, o novo fórum, por exemplo, em Goiânia já foi pensado para não ter papel lá, até a própria estrutura de engenharia lá já foi pensado nisso, então nós vamos ter bastante economia. Celeridade, não sei, porque na verdade eu não estou aumentando a capacidade do judiciário de julgar processos. Então isso é uma preocupação que a gente discutiu algumas vezes no tribunal, porque é o seguinte, a escrivaninha agora, o gargalo, Stênio, vai passar para o gabinete, porque agora o juiz não fala assim, segura aí e não manda concluso para mim não. Então o processo anda sozinho. Celeridade é óbvio, quantas vezes a gente viu aqui em Goiás que você protocolava a petição, levava um mês para fazer a juntada, eu junto automático no processo. Vai economizar? Bastante, eu não tenho mais redução de funcionários, eu não tenho mais ali o atendimento, eu não tenho mais papel, capa, nada disso. Agora, resta saber o seguinte, se esse custo vai ser repassado para a sociedade. Né? Porque a gente se discute em Goiás, o AB tem um papel importante nisso, sobre a redução de custas judiciárias, que a nossa é uma das mais altas do Brasil. Então, isso até dificulta o acesso ao judiciário hoje. Então, assim, é preciso cobrar, vai haver sim uma redução muito significativa, inclusive com a possibilidade do trabalho, do tribunal, que eu falava ainda na época do Leobino, que a questão do trabalho home office, necessariamente o serventuário não vai precisar estar mais no ambiente do fórum para produzir, é possível isso, que trará ainda mais economia, mas é preciso que essa economia retorne para a sociedade. Né? E falando em sociedade, eu queria complementar a pergunta do Dr. Tênio, que é uma falha que todo o judiciário brasileiro tem. Por exemplo, até para fiscalizar o nosso trabalho como advogado, como que a parte tem acesso ao processo? Ela vai lá hoje, consegue uma senha, um código de acesso, mas o Código de Processo Civil fala claro que o judiciário tem que manter equipamentos para parte visualizar o processo e não só para a parte, para o advogado. Tanto é que um dos casos de peticionamento em papel é que se eu chegar no judiciário e falar, eu quero utilizar um computador para me peticionar aí, e não tiver, ele é obrigado a aceitar a minha petição em papel. Está lá no 191 ou 195 do novo Código de Processo Civil. E lá fala o judiciário.
não fala a OAB, não. Sala da OAB tem, mas fala o judiciário. Então é importante a gente saber disso. Então, até para dar condição para a pessoa carente, tá óbvio, todo mundo tem celular, tem um acesso à internet, mas quem tinha que fornecer? A sociedade vai lá, o nosso constituinte, vai no balcão e quer visualizar o processo, ou saber do andamento, tinha que ter um equipamento, um totem, alguma coisa para ele olhar o processo. Até porque nós não temos salas da OAB em todos os fóruns. E a OAB se destina a sala ao advogado, não necessariamente a... A OAB é um munus público, aqui em Goiás a gente faz muito isso, sempre fez, dá acesso, dá assessoria, mas nós não vamos conseguir abarcar uma competência que é do judiciário. E a sociedade tem que estar amparada para isso, né? Nós somos um dos atores, a OAB tem um munus público importantíssimo, mas nesse caso eu acho que inclusive de cobrar isso. Né, de cobrar essa implementação pelo judiciário. E isso envolve todos os segmentos da justiça. Todo o judiciário, seja ele judiciário trabalhista, justiça federal, né, o CPC é único. Em que pese a gente viver num momento aí de regulamentação da regulamentação, todo mundo quer falar o que aplica, o que não aplica, e na era do processo eletrônico isso é um fenômeno, né, assim, chega ao ponto da turma recursal falar que não aplica tal artigo do CPC, como assim? Né? Nós estamos vivendo um momento de usurpação legislativa muito grande no judiciário brasileiro e que vai demandar muito do advogado, do conhecedor do direito. Eu até falo que é o seguinte, como eu falei que vai acabar o advogado correspondente, mas nós vamos ampliar a área de atuação. Pô, veio uma empresa aqui, gostou do trabalho do Rafael, mas ele não tem condição de ir para São Paulo, não quer mudar para São Paulo. Acabou, ele não precisa mais. Ele peticiona daqui, ele faz audiência daqui, ele faz sustentação oral daqui. Eu fui fazer sustentação oral esse dia num processo TRT de Minas, a hora que eu cheguei lá eu descobri que eu podia ter feito aqui, via vídeo. Então assim, e mesmo que tivesse a possibilidade, a gente na área civil, por exemplo, quase não vê mais audiência de conciliação ou instrução. A hora que eu chegar e ter uma possibilidade dessa, eu posso fazer via vídeo e mesmo assim o Rafael vai conseguir embutir no custo uma ida a São Paulo para concorrer com todo mundo. Então, os grandes escritórios vão concorrer com a gente aqui em Goiás e nós vamos ampliar o nosso setor. Então, o advogado que não se compromete com o estudo, com a qualificação, né, acompanhar o que está acontecendo no mundo hoje, ele também vai ficar fora do mercado. Tabajara, e com a implementação do PJE, o que mudou essencialmente na vida do advogado, dos procuradores públicos? Olha, a gente reclamou muito do PJE na Justiça do Trabalho, que hoje aqui em Goiás, se a gente falar em PJE, nós estamos na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal. Por quê? Porque o ministro Dallazen, quando veio aqui falar de processo eletrônico, falar de PJE, o tribunal nosso, TRT 18, já estava com EPET e a gente já não tinha mais papel no tribunal. Então a ferramenta veio totalmente distinta. Traz mais segurança o PJE, tem a certificação digital que a gente não tinha no EPET, mas se jogou 17 anos de experiência no TRT 18, com eficiência e tudo, na lata do lixo. Algumas coisas a equipe TRT conseguiu trazer para o PJE, mas a dificuldade que passou do advogado não chega 1/3 a dificuldade que passou para dentro do gabinete e para dentro do judiciário. O que o juiz fazia com 3 cliques, ele leva 2 horas para fazer no PJE. Entendeu? A gente está vendo esse reflexo no TRT hoje, então o serviço interno ficou muito mais difícil. Se a gente pegar isso no Tribunal Goiano, que implantou inicialmente o PJE da Justiça Estadual, mas agora vem com o PJD e veio com uma velocidade muito assodada, nós vemos aí serventuário que não sabe o que está fazendo no sistema, que não intima, que não faz isso, que junta coisa errada, entendeu? Então, essa é a grande dificuldade, o impacto é esse. Em que pese nesses mais de 4 anos que eu qualifico advogado, não só em Goiás, mas viajei o Brasil quase todo falando disso, a grande dificuldade, o grande X da questão não é o processo, é a informática. Né? A informática é muito difícil. Eu conto algumas coisas que eu já vivenciei dentro do processo eletrônico e uma delas é eu dentro do tribunal acompanhando as reclamações dos advogados lá e como a gente vê essa diferença de sistema, Stênio, que você falou, cada lugar um sistema diferente, a colega ligou lá e falou, não está aparecendo o botão assinar aqui do Projude. E tal, então ele falou, só tem que fazer isso, atualiza o Java, tal. Aí ela não conseguiu acessar o Banco do Brasil e não conseguiu acessar o TRT. E ela ligou lá no tribunal. E reclamou e tal, falou, minha senhora, mas isso tem nada a ver comigo. Já falei para a senhora que isso é um problema do Java. Então você me fala, que sala que esse Java fica aí no TJ, que eu vou ir resolver com ele, porque é o meu problema. Você vê o nível de informação que nós, advogados, temos do sistema de informática. Né? A gente não vê
sistema operacional, a gente não vê. Eu até brinquei com o Rafael Maciel, atual presidente, que ele pediu, eu estava vendo, acompanhando, e a ordem vem atuando muito bem no processo eletrônico, em que pese o tribunal também vem sendo muito desidioso, na mesma força que a OAB vem cobrando para o advogado, que pediu para alterar upload por subir arquivos. Você vê aí que... Assim, não, eu acho que é tão importante porque assim, a gente tem o costume de medir os outros com a régua da gente. Então assim, se você pegar um advogado, que é o que o doutor Colemar falou, um advogado senil, que já tem muito tempo, não sabe o que é download, não sabe o que é upload, então facilita, subir arquivos. Alguém já cogitou a possibilidade de incluir uma disciplina de processo judicial dentro da grade? O próprio Conselho Federal trabalhou nesse sentido. O Cláudio Lamarck fala muito sobre isso, que há caminhando a necessidade, pelo menos para você trazer para o currículo das faculdades de Direito, informática básica, né? Para você ambientar o advogado muito melhor que isso. Mas eu vejo isso uma deficiência muito maior. Não sei se aconteceu comigo, que sempre quis ser advogado, mas que na faculdade de Direito você não fala de advocacia. Né? Você fala muito de concurso, e na verdade você não ensina a advogar. Né? Então eu acho difícil por conta disso. E isso, doutor Tabajara, da faculdade não ensinar a advogar, acaba que cai naquilo que nós começamos a nossa conversa, né? O profissional que sai da universidade, ávido pelo trabalho, pelo mercado, aquele ali com muita vontade de trabalhar e que se depara com uma sigla chamada PJE, que às vezes para ele é grego. Né? Muitas vezes ele é um craque da internet, entende tudo de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, mas não entende o que é um upload, o que é um sistema eletrônico do Java, o que é atualizar o seu software, não entende o que é buscar uma certificação digital. Agora, dentro disso do sistema diferente nos tribunais que a gente já abordou, e assim, um bate-papo muito interessante, porque eu acho que a gente está falando muita coisa importante aqui para os profissionais, não só da advocacia, até mesmo fica uma espécie de toque para o judiciário, que tem que dar esse apoio também, né? Tem que também fazer a sua parte. Mas dentro da Justiça do Trabalho que o senhor comentou, como é que é a regulamentação disso dentro da Justiça do Trabalho? É mais complicado? Foi mais complicado? Ou segue mais ou menos o que é na Justiça Estadual aqui em Goiás? Na verdade, é o seguinte, esse momento de regulamentação da regulamentação que a gente vive ocorre em todo o judiciário. Então, o que aconteceu? A mãe disso aí está a lei do processo eletrônico, a lei 11.419. Aí vem o CNJ e regula através da resolução 185. O CSJT, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, fez algumas resoluções e atualmente também chama 185 do CSJT. Então, ela que regula e dá andamento ao processo eletrônico. Se a gente for para o TRE, que o Tribunal Goiano foi o primeiro a implantar o PJE, nossas eleições aqui já estava no PJE, quem atua no eleitoral, ele tem resolução que fala a mesma coisa, com requisitos diferentes, por exemplo. Então, lá no PJE da Justiça do Trabalho, os arquivos têm que ter 1.5 mega de tamanho. Você vai para o PJ dele, tem que ter 2 megas, até 2 megas. Você vai para outro, é até um tamanho diferente. Lá no Justiça do Trabalho é o PJE ou é o PJD? Lá na Justiça do Trabalho é o PJE. Na Justiça Federal é o PJE. E na Justiça Estadual é o PJD. Que é o que a gente chama, o povo fala de novo projúdio ou de projúdio, mas na verdade é o sistema próprio do tribunal que chama PJD. Tá? E o telespectador está doido para saber o seguinte: e quando não funciona? O advogado que está ali cumprindo, né, no fim do seu prazo, e ele chega lá para peticionar, seja no escritório, seja no ambiente da OAB, que disponibiliza nos tribunais, nos fóruns, e ele precisa ali protocolar a petição dele. Sendo que esses dias eu vivenciei uma situação dessa, e a pessoa tentou registrar ali que estava inoperante o sistema há mais de 1h30, e no entanto, apenas com prazo superior a 2 horas é que poderia emitir uma certidão. Então, nesses casos, como fica? O que o advogado pode fazer, deve fazer? Qual que seria a orientação? Olha, eu tenho uma máxima nisso aí lá no meu ambiente e para os colegas que me contam dessas experiências. A minha máxima é o seguinte: não deu aqui, primeira vez que não der, não insiste. Levanta e vai para o fórum. Faça lá.
vai para a sala lá, para o apoio lá, porque muitas vezes no telefone, quando cai para você, tá caindo para muita gente. Então você vai para lá. Essa é a orientação que eu costumo falar. Mas se o problema realmente for do sistema, não vai adiantar, porque lá do fórum você não vai peticionar. Foi o que aconteceu. Então, o que é isso? Na verdade, o que a lei fala? Que se o sistema estiver indisponível por 60 minutos, ininterruptos ou não, e o TJ já aderiu nessa nova resolução, né? O TJ tem uma resolução diferente. Em vez dele pegar a resolução 185, que é o momento Colemar, da resolução, ele criou uma resolução, primeiro ruim, a gente informou que estava ruim, que estava conflitante, o CPC não abarcava isso, e reformou na resolução 60 do TJ. Então é importante o advogado conhecer de legislação. Às vezes você vai falar assim, pô, mas você vai falar para o advogado? Eu falo isso dioturnamente. Para você advogar, você tem que conhecer de lei. Então a lei 11.419 fala, o Código de Processo Civil fala como é que se resolve isso, e a resolução fala como que se resolve isso. Se você chegar na vara, ela não vai poder mais te dar certidão, como a gente pegava no processo físico, porque não é ela que tem competência para isso. A lei também fala que o que deveria funcionar, o tribunal devia disponibilizar simultaneamente um relatório de indisponibilidade, contendo o início de minuto a minuto e o fim de minuto a minuto. Por exemplo, se eu cheguei hoje no meu escritório e já vi, meu prazo é hoje, mas que ficou 60 minutos ininterrupto, fora do ar, meu prazo já prorrogou para o próximo dia, já tinha que ter uma certidão ali para me fazer. Isso é o que a lei fala, automático. O CNJ chegou a disponibilizar uma ferramenta dessa e isso parou. A gente pediu, inclusive, algumas seccionais conseguiu isso, que o TJ desse uma validade para a OAB contratar um serviço, por exemplo, ping down, que ele fica pingando no sistema e falando se está no ar ou não. Mas tem muitas variáveis. Por exemplo, o PJE só funciona se o site da Receita Federal estiver no ar. Por quê? Porque ele consulta a base de dados do CPF, do cliente, tudo na Receita Federal. Então o sistema está funcionando, mas eu não consigo peticionar. Então, esse serviço que eu sugeri, ele vai pingar e vai falar, o sistema está no ar. Então tem muitas variáveis nisso aí. A gente briga, desde quando eu participei da comissão nacional, que eu tive no CNJ também, representando a OAB, que a lentidão também tinha que ser em disponibilidade. O sistema está lento, nós não estamos ali para ficar 2, 3, 4 horas esperando voltar. Só que o Código de Processo Civil fala. Vocês devem lembrar, que são advogados mais experientes do que eu, inclusive, que a gente via no sistema que está lá, aguardando mandato. Você chegava lá, já tinha juntado o mandato. Porque a informação que estava no site, o tribunal ainda, inclusive, falava que não era oficial, que não vale. O novo CPC traz o princípio da informação real da internet. Então ele fala o seguinte, as informações divulgadas no site, na rede mundial de computadores, gozam de presunção de veracidade. Inclusive, para alegar a justa causa lá do artigo, não sei se é 223 ou 123, para devolver o seu prazo. O que anteriormente era negado pela própria página do tribunal quando você extraiu o documento. Exatamente. Hoje não. Hoje tem o princípio da veracidade dessa informação. Tanto é que quando eu comecei a ministrar a aula, eu ensinava o advogado a dar um print screen, fotografar aquele momento que está indisponível. E por que o print? Porque ela é uma fotografia, inclusive para ser periciada depois. E ele falava, e aí, doutor, vai devolver o meu prazo? E eu falava, não, aqui vai nascer um novo princípio do direito, que é o jus esperneandi. Você vai espernear, vamos ver se vai devolver. Hoje não. Hoje está claro na lei que ele vai te devolver o seu prazo. Então o que você vai fazer? Está indisponível? Você printa a tela e mostra. E peticiona. Então não precisa ficar com esse afã doido. Agora é preciso que o colega, que o operador de direito, conheça a legislação. Talvez para mim, que amo o processo, e muitas vezes o que nos salva é muito mais o processo do que o direito material, então é mais fácil você falar isso. Mas é preciso a gente fazer uma meia-culpa e aprender que a gente tem que ler para operar o sistema que a gente está fazendo. E muitas vezes a gente faz uma coisa intuitiva, você podia estar fazendo errado, está causando um prejuízo em relação a isso. Doutor Tabajara, muito obrigado pela presença. Acho que foi extremamente esclarecedor para nós, para os telespectadores. Esse tema sempre vai vir à tona, porque de fato há uma dificuldade na compreensão. E é muito bom quando a gente tem a oportunidade de ter um especialista e que mais do que especialista consegue passar de forma didática esse assunto. Há uma notícia que eu tenho mais 30 perguntas aqui, infelizmente não vou conseguir fazer hoje. E também nós também tentamos aqui e queremos contar com a presença de um representante do tribunal que opere o sistema da área de TI também, né? Para poder estar batendo um papo com a gente para colocar a visão não só de nós advogados e militantes e usuários do sistema, com uma visão daquele que opera o sistema.
acho que vai ter muito ponto esclarecedor também, e fica já o convite, né? Acho que todos nós temos interesse que o tribunal, alguém do tribunal venha aqui também falar sobre esse tema. Perfeito. Muito obrigado, turma. Fica à Eu que vontade. agradeço, estou à disposição, gostei muito de vir, estou entre colegas, entre amigos, e realmente nós não chegamos a falar nem um décimo do que esse assunto dá. A sugestão é muito importante a gente ouvir o tribunal, em que pese eu defender que o principal cliente somos nós, porque nós representamos não só o advogado, mas a sociedade, né? Para ter acesso ao judiciário, eu preciso do advogado. Então, é preciso ouvir o advogado, que é o principal cliente desse sistema. A gente ainda perdeu tempo aqui, não conseguiu alcançar o tempo, melhor dizendo, para a gente falar de infraestrutura, né? Como que o advogado do interior está fazendo para ter acesso com internet ruim, que a gente não tem, que a gente não consegue fazer. Mas eu também estou disponível para a gente vir debater e discutir com um assunto que para mim é de muito bom gosto. Tabajara, muito obrigado. Encerramos mais este bloco. Voltaremos na sequência com o senhor Felipe Teles, ele que é representante da CDL, assistente jurídico, para falar sobre certificação. Fundada em 1997, a Controle e Assessoria Empresarial possui ampla visão nos parâmetros de implantação de empresas de pequeno, médio e grande porte. Sua vasta experiência permite analisar os diversos aspectos organizacionais e gestão empresarial, otimizando de recursos, maximizando resultados e minimizando riscos naturais do mercado. A Controle oferece assessoria jurídica societária e comercial, civil e sucessões, tributária e contenciosa, consultoria contratual, assessoria continuada, contabilidade financeira e gerencial, contabilidade e escrita fiscal, assessoria legal para execução dos atos societários e parafiscais, folha de pagamento e gestão de pessoas, gestão de ativos, assessoria na implantação de SPED fiscal e contábil, assessoria contábil, assessoria fiscal e departamento pessoal. Controle empresa, compromisso, responsabilidade, determinação e altruísmo. Rua 1145, 204, Setor Marista, Goiânia. Telefone 3095-4434. Acesse controleempresa.com.br. Bom, agradecemos a presença aí do Dr. Tabajara Póvoa e aguardamos uma nova oportunidade aí para voltarmos a falar. Mas nós estamos aqui agora com o Felipe Teles, o Dr. Felipe Teles, que é analista jurídico da Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia, CDL Goiânia, né? E vai falar para nós sobre certificação digital aí, que é uma sequência dessa exposição aí que o Dr. Tabajara fez para nós. No caso, a certificação digital, ela começou a funcionar a partir de 2001, né, com a medida provisória, e ela visa basicamente a assinatura, a criptografia dos dados, sigilo, otimizar tempo, economizar também com o aspecto burocrático de autenticação de documentos. E a CDL é uma autoridade de registro da certificação digital em Goiânia, assim como diversas outras empresas que têm, a partir do governo federal, autorização para a emissão do certificado digital. Porque como é um documento eletrônico, ele tem um controle, tem toda uma normativa que a gente precisa seguir e que é auditada pelo ITI, que é o organismo federal responsável a autarquia federal responsável pela verificação da emissão desses dados, né, da emissão desses certificados. A CDL Goiânia é uma autoridade de registro, sendo vinculado à autoridade certificadora da CNDL, a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, e atende o público em geral para emissão de certificado digital para pessoas jurídicas e para pessoas físicas também. Para isso a gente faz toda a validação, verificação dos documentos físicos e verificação dos documentos eletrônicos, né, verificação do cartão de CNPJ, verificação dos documentos do CNH, identidade, assinatura do termo de responsabilidade. Então a gente segue todo esse aspecto burocrático que você precisa validar só uma vez na emissão, e a partir da emissão do certificado você consegue validar os próximos documentos sem a necessidade de ir em cartório ou de ter todo esse trabalho posterior. Perfeito. É possível clonar ou copiar essa certificação? Muito improvável, praticamente impossível, porque ele adota um sistema de criptografia com a chave pública e privada. E com o certificado, por exemplo, o certificado A3, que ele requer uma mídia específica, um cartão ou um token,
que é o que a gente usa também para liberar o acesso, você precisa também da mídia física, né, para poder, junto com a senha, que é uma senha pessoal, validar essas informações. E todos os dados cadastrais, eles são vinculados e validados nos organismos federais, com Receita Federal, Detran, Secretaria de Segurança Pública. Então, para a emissão do certificado, a gente também faz toda a verificação daquele que é o solicitante. E a certificação digital, ela, além dessa dificuldade, dessa proteção toda que ela tem, hoje já existe uma consciência de todo mundo da necessidade, todo empresário, advogado, enfim, todo mundo que necessita ter certificação, já é bem consciente isso? Tem crescido bastante o uso, não só pela necessidade, mas também pela obrigatoriedade da certificação digital. Diversos sistemas do governo federal hoje em dia, eles tornaram a certificação obrigatória, para usar, por exemplo, o SPED fiscal, para comunicação com a Caixa Econômica, com algumas validações de documento, para o advogado também trabalhar nos processos judiciais eletrônicos. Então, não só pela necessidade, mas também pela obrigatoriedade. E, querendo ou não, acaba sendo muito conveniente, porque você precisa de uma certa burocracia para a emissão do certificado, então você tem isso em um momento só, centralizado, e depois disso você pode usar sem a necessidade de autenticar o documento em cartório toda vez. E a CDL mesmo, como diferencial, tenta tornar mais acessível e menos burocrático até esse primeiro momento, fornecendo tanto atendimento na loja, no endereço do empresário, quanto também com hora marcada na própria sede da CDL, que acaba sendo um diferencial com os concorrentes da certificação digital em Goiânia. O certificado, ele é seguro? É seguro, muito seguro. Como todo documento, ele acaba tendo algumas pequenas vulnerabilidades, mas tendo em vista tudo que a gente já tem e até toda a qualidade de informação na internet e tudo mais, ele é muito seguro. Perfeito. Felipe, obrigado pelos esclarecimentos, pela participação, foi extremamente útil. E cumprimentando os colegas Dr. Rafael Zardini, Dr. Colemar Moura, Dr. Tênio do Prado, encerramos mais um programa Debatendo o Direito e os convido para que assistam na próxima quarta às 22 horas. Boa noite.